A tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, e onde esse vídeo chegar. Primeiramente, peço a todos que antes de prosseguir com esse estudo, orem em espírito, em silêncio, em seu pensamento ao Eterno Yahweh, para que o Pai dê o entendimento espiritual e que esteja com a sua Bíblia em mãos para que possa acompanhar. Amados, renove o seu entendimento. E esse estudo é com o nosso irmão Caleb. E que todos tenham um ótimo estudo. Assim seja. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Altíssimo abençoe a todos. Eu quero trazer hoje aqui um resumo sobre o capítulo 2 de Romanos. Esse capítulo 2 de Romanos, ele é tremendo. Ele tem uma mensagem aqui nesse capítulo que é de tirar o chapéu, né? Usando uma expressão aí bem conhecida, para uma pessoa quando ela renova o entendimento, quando ela nasce do Espírito. Paulo aqui mostrou claramente a sua renovação de entendimento nesse capítulo. Primeiramente, no capítulo 1, ele já inicia falando que ele busca o Pai em espírito. Isso já deixa claro o porquê ele chegou nessa compreensão. Só chega na compreensão que ele trouxe aqui quem de fato nasce do Espírito. Porque aí o próprio Espírito Santo Pai é que lhe revela essas verdades. Isso é um detalhe que está escondido da humanidade para que os homens possam continuar como professores, como guias, como mestres das pessoas. O Messias falou em Mateus 23, não quereis vós ser chamados de mestres, tutores, rabis. Não queiram isso para vocês, porque está chegando a hora, porque ali ainda não era o momento, o Espírito Santo não havia sido derramado. É o mesmo que ele fala para a mulher samaritana. A gente tem que ler a Escritura sempre compreendendo de uma forma geral o que está acontecendo para não se apegar a um trecho. E ali, quando ele fala que não era para eles quererem mais ser mestres, tutores, rabis, essas coisas, porque o Espírito Santo haveria de ser derramado e ele seria o nosso mestre. Ele seria o nosso guia, ele seria o nosso pai, como também o Messias fala em João 14. Eu voltarei a vós, ele é o próprio pai falando. Não é o Messias que iria voltar, mas é o pai na boca dele falando, eu voltarei a vós. Tanto é que ele fala, não vos deixarei órfão. O Messias, como homem, é o nosso irmão. Agora, o pai de todos nós é o Criador. Então, quando ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei a vós, não se preocupem. Então, você vê que é o próprio pai falando na boca dele. Temos que entender quando é o pai falando na boca dele e quando é ele falando. Um outro momento que é o pai falando na boca dele é quando ele fala, antes de Abraão existir, eu já o era, lá em João 8. Ali é o pai falando na boca dele, porque o Messias realmente havia nascido há poucos anos ali, como homem. Mas o Espírito do Pai que nele estava, que o ungiu, por isso que ele se tornou, né, santo, por isso que ele se tornou o Cristo, né, um ungido. O Pai conosco, o Pai estava nele, cumprindo Malaquias 3, que o Pai haveria de vir, de acordo com a profecia de Malaquias, ocuparia um templo para trazer a sua verdade e esclarecer ao povo todo o seu plano de salvação, e quem cresce nele, com certeza, se salvaria. Porque a luz do mundo seria manifestada. E foi. E trouxe sim as suas verdades. Mas as suas verdades custaram a sua morte. É muito importante a gente entender tudo isso. Porque quando chega aqui em Romanos 2, Paulo dá uma aula de como é uma pessoa nascida do Espírito. Qual a compreensão dela? Muda tudo. Não tem nada a ver com o que os carnais pensam. Se Paulo aqui falasse isso que ele falou em Romanos 2 para Nicodemos, eles iam sair no tapa. Na verdade, Nicodemos, né, ia partir para cima de Paulo, porque não iria aceitar, porque a mentalidade é carnal, é velha. E como disse o Messias em Lucas 9 lá, é impossível você colocar vinho novo em odre velho. Isso aqui que Paulo está falando é muito novo.
É um vinho muito novo para quem está com a mentalidade velha. Eu comentei o que Paulo falou aqui do verso 11 ao 15 e já vieram pessoas nos comentários querer criticar, porque eu peguei texto fora de contexto, porque aqui Paulo está falando da circuncisão, Paulo nem está falando de salvação. Olha só como é a mentalidade de uma pessoa que ainda tem os homens como seus professores. Porque se fosse o Espírito Santo, como Paulo fala lá em Efésios, acho que é Efésios, né, que ele fala que é um batismo. Se fosse o Espírito Santo, o Pai da humanidade, todos nós teríamos a mesma compreensão. Mas por que não tem? Porque a maioria das pessoas ainda querem ter os homens como seus guias, como seus mestres, como seus tutores. Aí tem quem vai pegar, fazer aquela lavagem. Efésios 4, porque Deus deu uns para mestres, outros para pastores, outros para professores. Ou seja, de fato ainda estão com a mente carnal e não compreenderam o plano de salvação e colocam em xeque-mate o que o Messias falou em Mateus 23, que não era mais para as pessoas quererem esses títulos. Ah, mas por que Paulo falou? É necessário entender o contexto do que ele está falando. Entender de forma 360 graus a história de salvação para você compreender que nunca, após a nova aliança, era para se existir hierarquia entre o povo do Criador. E não existe, né? Porque o povo do Criador não é esse que está nos templos religiosos. Esses são aqueles que se auto-intitulam seu povo. O povo do Criador é aquele que Paulo fala aqui em Romanos 2, que obedece o Espírito Santo do Pai, independente de terem conhecimento, independente de terem pessoas lhe ensinando, independente dessas pessoas conhecerem. Olha como Paulo vai mais profundo, que é o que ele fala a partir do verso 11 ali. Independente se a pessoa nunca ouviu falar da lei, mas se ela praticou naturalmente o que é da lei para o Pai, naquele dia, essa pessoa vai entrar e vai ser aceita por ele. Como foi o caso de Cornélio, que era um gentio, a lei do Pai não havia chegado lá para ele, mas quando o Pai manda Pedro ir lá falar com Cornélio, o Pai não manda Pedro ir lá evangelizar Cornélio. Esse formato de evangelização que tem hoje nos templos religiosos é totalmente contra as Escrituras. O verdadeiro nascido do Espírito, ele só fala do amor do Pai, da sua bondade, e que a pessoa pode ser guiada pelo Espírito Santo dele, se ela assim o deixar, caso ele perceba que há necessidade. Porque se ele encontrar uma pessoa, como o caso de Pedro, que encontrou Cornélio, que agradava o Pai nas suas obras, porque aqui Paulo fala que são as obras que contam para o Pai. O que vai muito contra é o que muita religião ensina, que não somos salvos pelas obras. Mentira! Paulo fala aqui no capítulo 2 de Romanos, que é difícil a pessoa ter essa compreensão se ela ficar presa na mão de homens. É só quem nasce do Espírito que tem a compreensão, que entende o linguajar de Paulo aqui. Paulo deixa claro que é pelas obras assim, ó. O Pai recompensará, verso 6, cada um segundo as suas obras. Nós seremos salvos por causa das obras. Obras que ele fala lá em Efésios 2 também, que são as obras de amor ao próximo. Não são as obras religiosas. Essas sim, ninguém vai se salvar mais por ela. Porque quem continuou ainda fazendo obras religiosas para tentar se chegar ao Pai, significa que está sendo discípulos de homens cegos que não compreenderam o plano de salvação e por isso continuam cegos, tentando se salvar por sacrifício de tolos, que foi o que o Messias falou para Israel quando ele chegou. Quando ele viu Israel praticando um monte de liturgias, de religião, ele falou, vocês não entenderam nada. Vocês estão fazendo sacrifício de tolos, porque o Pai não quer sacrifício, ele quer obediência. E isso já foi dito a vocês há muito tempo, mas vocês continuam desobedientes, mas praticando sacrifício, achando que são diferentes dos outros. E é isso que Paulo fala no capítulo de Romanos 2. Ele já começa o capítulo de Romanos 2 falando, por que vocês ficam julgando os outros? Dizendo que vocês não podem fazer isso, fazer aquilo outro, quando vocês mesmos fazem. Vocês só se baseiam na lei para apontar o erro dos outros, mas não apontam os seus próprios erros. Ele vem num contexto maravilhoso mostrando que o Pai, ele vai naquele dia julgar as pessoas segundo suas obras e não pelo conhecimento que elas têm. Olha como que Paulo pega profundo, ele pega pesado. Não é pelo conhecimento, mas é pelas obras. Quando o Messias
Ele chega lá em Nicodemos, que é uma referência, se você analisar o contexto, da figueira, né? Acho que é Lucas 13 que ele fala da figueira. É uma referência. Porque ele chega em Nicodemos, que era um mestre, que era para ter muitos frutos, mas só encontra folhagem, só encontra conhecimento, e é um conhecimento fajuto. Que ele falou, você é mestre e não entende das coisas do Espírito, como pode você ser guia dos outros? E aqui Paulo fala sobre isso. No capítulo 1, se você analisar, mas aqui no capítulo 2 ele vai mais profundo, porque ele fala, tem uma parte aqui, ó, você confia mesmo que você é guia de cego? Olha o verso 19. Você confia mesmo que você traz a luz para os que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças? Aí ele fala, mas vocês sabem o que sabem por causa da lei. Se não for a lei para mostrar para vocês o que está certo e o que está errado, vocês não saberiam. Por quê? Porque não são circuncidados no Espírito, que é isso que ele fala no finalzinho. Aí ele vem de uma forma maravilhosa e fala, o Pai não faz acepção de pessoas, verso 11. Ele não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se é judeu, se é gentil, que ele vem aqui e fala que o Pai ele vai aceitar, independente de ser judeu ou grego, como ele fala aqui. O Pai vai aceitar aqueles que fazem, que é o que eu comentei na mensagem. Os que ouvem a lei, não são justos diante do Pai. Quando ele fala ouvir aqui, é também ler, viu? Tem muita gente que tem um conhecimento na Bíblia, que sabe onde está tudo, lê diariamente, mas ele fala, mas os que praticam é que serão justificados. Porque tem muita gente que são igual o publicano lá e o fariseu, bate no peito, eu sou dizimista, eu não falto nos cultos, eu sou participante, eu dou oferta, eu visito, eu jejuo. Só que no dia a dia não tem obras, são só folhas. Só folhas. O Pai não quer folha, ele quer fruto. É fruto que gera quem está ligado na videira. Quem está ligado na videira gera frutos. Quem não gera frutos, o Pai corta fora, como ele fala lá em João 15. Ele corta fora. E aí a parte mais linda desse contexto, além do verso 11, que ele fala que o Pai não faz acepção de pessoas, que aqui essa acepção é justamente no sentido de quem faz o que é correto e quem não faz. Porque ele comenta aqui, ó, se você analisar, quando ele fala aqui que o Pai vai recompensar cada um segundo as suas obras, aí ele fala, teve um irmão que comentou aqui que ele não fala de salvação nesse contexto. Olha, como não? Ele está falando de salvação o tempo todo, porque quem é circuncidado no Espírito está salvo. Porque o Espírito Santo guiando, essa pessoa agora vai praticar o que é correto. E aí ele vem e fala aqui, ó, que ele vai recompensar segundo as suas obras. Aí ele fala, a saber, que obras são essas? A vida eterna, salvação. Para quem persevera em fazer o bem. Ó, não é para quem vai a templo, não é para quem jejua, não é para quem, sabe, vai nas vigílias, não é para quem tem um templo que ela pode ir para buscar a Deus, que é uma blasfêmia isso. Na nova aliança nós somos comprados para ser o templo do Pai. E você ir num local e chamar esse local de templo, é por isso que tem muitos templos aí bonitos, né? E o povo que frequenta o templo, na grande maioria, precisando de ajuda. Mas as pessoas inverteram, né? É a apostasia. O templo se tornou essa casa de alvenaria, feita por mãos de homens. Como Paulo fala em Atos 17, que o Criador que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens, mas as pessoas vão nesses lugares para buscar a Deus. É uma blasfêmia. Deixam de se relacionar com o Pai em espírito e em verdade, de buscar o Pai no seu íntimo, para sair de casa e ir nesses locais para ouvir, por intermédio de terceiros, a voz do Pai, sendo que o Pai quer falar com ela diretamente, por isso que ele derramou o seu Espírito. Ou você não entendeu o plano de salvação dele? O plano de salvação dele está ligado literalmente em as pessoas ouvirem a sua voz, terem ele como seu mestre, como seu tutor, como seu guia, como seu marido, como seu pai. E aí sim ele vai ensinar o caminho que nós devemos andar, e a humanidade vai encontrando a paz, vai encontrando alívio. Não é mais ficar debaixo de homens. Esses homens que se colocam hoje aí, infelizmente, é a triste realidade, não falo isso com alegria. São homens que estão ainda com a mente velha, que não entenderam o plano de salvação e acabam atrapalhando as pessoas de entrar para o reino,
Porque se eles levassem a mensagem como de fato o Messias falou para os discípulos, e de levar a mensagem, eles não chamariam as pessoas para vir para o templo. Eles é que iriam visitar as pessoas para mudar suas vidas. E quando encontrasse um Cornélio da vida, não iria falar, olha, você tem que ir para o templo, viu? Senão você não se salva. Não, ele iria falar, o Pai te aceita. Eu vejo que você é honesto, que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa íntegra, que você não é uma pessoa maliciosa, avarenta. O Pai te assiste, o Pai te vê. Continue assim. Não chamaria para o templo, deixaria a pessoa livre, vivendo a vida dela, mas esclareceria para ela que naquele dia ela entraria, ela seria aceita. Porque o Pai não faz acepção de pessoas, não é porque está no templo que é melhor do que os que estão fora. Para o Pai o que manda são as obras. E é isso que Paulo está falando em Romanos 2. Aí ele fala, a vida eterna são para aqueles que fazem o bem, para aqueles que procuram glória, honra e incorrupção, não aceitam serem corrompidos pelo engano do mundo. É como o Messias fala, eu venci o mundo, vocês também podem, tenham bom ânimo. Vencer o mundo é isso, não aceitar a corrupção do mundo. Aí ele fala, mas o Pai, ele não aceitará aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Já gravei aqui no canal a diferença de iniquidade para impiedade. Procure aqui para você ver. É muito interessante. Iniquidade está ligado ao que você aprende com os outros e passa a praticar. E impiedade está ligado àquilo que vem de você a maldade. Tanto um quanto o outro é errado. Mas a iniquidade é o que te torna 2 vezes merecedor do inferno. Porque você come da lavagem que te dão e acaba como filho pródigo, comendo com os porcos. Se você não acordar enquanto é tempo, enquanto está nessa vida e participar da primeira ressurreição, não adianta naquele dia querer ressuscitar, que o Pai não vai deixar você ressuscitar. Agora é a hora, é a oportunidade de se salvar, é agora. Então no finalzinho de tudo aqui, para finalizar esse resumo, Paulo falando aqui com as pessoas que se intitulavam melhores do que as outras, porque talvez era circuncidada ali no corpo, como foi uma promessa lá a Abraão, lá em Gênesis 17, que era para circuncidar todo macho até o 8º dia, que inclusive, deixa eu trazer aqui uma coisa interessante, abrir um parênteses. Você já parou para pensar que em Lucas 2, o Messias foi levado para ser circuncidado no 8º dia? E você acha que ali é nova aliança? Será que não dá para pensar um pouco, acordar desse sonífero que o sistema religioso colocou, que se ele foi circuncidado é porque ainda era a velha aliança? A nova aliança só começa após o madeira, é como Paulo fala em Romanos 7, que no corpo do Messias ele finalizou a lei. Romanos 7, leia, foi no corpo dele que a lei se finalizou. E aí sim, nós podemos nos casar com outro marido, que é o Espírito Santo, que agora não depende mais de liturgias, de religião, não depende mais de homens, mas depende apenas de você ouvir a sua voz. E é isso que Paulo fala no contexto de Romanos 2, é isso que ele está tentando dizer. Não adianta ter conhecimento, não adianta saber, querer ser luz para os cegos, né? Como ele fala aqui, não adianta nada disso. O que adianta para o Pai é a circuncisão que vem do Espírito. Porque na velha aliança o Pai circuncidou, olha que interessante. O Pai circuncidou o povo de Israel na velha aliança para que se cumprisse o que ele prometeu para Abraão, que o Pai faria dele uma grande nação. E uma forma de controlar quem era e quem não era judeu era através da circuncisão. Quem não, judeu não, porque vem de Judá, é o povo lá de Israel, as 12 tribos. Todos tinham que ser circuncidados porque era uma maneira de controlar quem era, quem não era. Era uma maneira de separar Israel do restante dos outros povos. Agora, na nova aliança, quando isso se acaba, essa prática, é porque para o Pai, o verdadeiro judeu já não é aquele mais que é descendente carnal de Abraão. É como o Messias falou em João 8, descendente carnal de Abraão pode ser gerado com facilidade, como ele fala, até dessas pedras podem nascer filhos de Abraão. Porque é só um homem se relacionar com a mulher e nasce. Agora quero ver nascer um filho do Espírito. Que esse de fato é o judeu, é o povo escolhido do Pai. É aquele que o Pai tem prazer, que é o seu filho nascido do Espírito, não nascido do homem. E aí ele fala no último verso algo interessantíssimo, que ele fala assim, judeu é o que é no interior, que é circuncidado no entendimento, como ele fala aqui,
Eu vou ler um pouco antes aqui para você entendendo, mas ele fala aqui no verso 29 que quando a pessoa é circuncidada pelo Espírito, a honra, a glória é do Pai. Agora, quando essa pessoa passa a fazer o que é certo pela letra, pelo que está escrito, pelo que te falaram, por isso que ele fala que não é pelo ouvir, você então até faz o que é certo, mas você faz porque leu, porque aprendeu no livro, porque alguém te falou. A glória não vem do Pai. Agora, olha o que ele fala um pouco antes aqui, ó. Inclusive ele fala no verso 24, né, que o povo, o nome do Pai é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Não está falando do nome no sentido de o nome Yahweh, Deus, como muitas pessoas pensam quando leem isso aqui. Não, são obras. São aquelas pessoas que arrotam santidade, mas não têm obras. Aí ele falou, por isso que o nome de Deus é blasfemado, porque as pessoas olham para vocês e veem vocês fazendo igual a elas. Como você vê hoje uma pessoa que frequenta um tempo e no outro dia está no seu comércio. Vai analisar o dia a dia de muitas pessoas para você ver se elas não mentem, se elas não trapaceiam para vender um produto, se elas não enganam o cliente. Olha, já está ficando muito grande o vídeo. Que adianta arrotar essa santidade? O nome de Deus é blasfemado, sim, por causa de pessoas que arrotam santidade, mas não têm obras, só folhas. Aí ele vem no verso 25 e fala, a circuncisão é na verdade proveitosa se a pessoa guarda a lei. Se ela é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Não adianta nada ter sido circuncidado na pele, se você não ouve a voz do Espírito. Aí ele fala, a incircuncisão, ou seja, uma pessoa que não é circuncidada na pele, se ela guarda as leis do Pai, então ela vai ser considerada para o Pai como circuncidada, mesmo que ninguém a circuncidou no 8º dia. Porque esse 8º dia é sombra do nascimento espiritual. Se você não enxergar isso, você ainda vai permanecer com o odre velho e a mensagem nova nunca chega para você. A incircuncisão por natureza se cumpre a lei quando você pratica o que é certo. Não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu aquele que é no interior. Então, hoje a circuncisão do Pai é em espírito. E só ele sabe. Por isso que ele fala lá na parábola dos mordomos infiéis, que ele desapossou os mordomos. Acabou. Quem não entende isso fica debaixo de homens até hoje, achando que esses homens têm alguma serventia para o Pai. Ou você crê que o Espírito Santo do Pai foi derramado? Ou então você continua ainda na velha aliança, dependendo de homens como mordomos das coisas do Pai, que precisa deles para trazer a sua mensagem, e que o Messias não veio, como fala Paulo em Hebreus 6, exponha ele ao vitupério, como se ele não tivesse vindo, e continue vivendo ainda a velha aliança, precisando de lugares para buscar o Pai, não entendendo que não é no templo, nem no monte que se busca, mas é em espírito e em verdade. E aqui Paulo está falando a mesma coisa praticamente que o Messias falou para a mulher samaritana. Quando o Pai falou para ela que era para buscar em espírito e verdade, é o que Paulo está falando aqui, ó. Porque não é mais visivelmente que você vai ser reconhecida através de obras religiosas que você é filha do Criador, mas é através dos seus frutos. É o que o Messias também falou para a mulher samaritana. É como se o Messias inverta o que Paulo está falando aqui e pense que foi o que o Messias falou para a mulher samaritana. Imagina o Messias falando para ela, não é judeu o que é exteriormente, mulher samaritana. Para o Pai está chegando a hora que ainda o Espírito Santo haveria de ser derramado. Aqui para Paulo já derramou. Então ele já tem essa compreensão, mas ela ainda não tinha. Imagina o Messias falando isso para ela. Não é circuncidado aquele que é exteriormente na carne, mulher samaritana. Acabou. O domínio dos homens não vai durar muito tempo mais não. Só vai ficar debaixo deles quem não entender a mensagem que eu trouxe. Aí ele fala, judeu é aquele que é no interior, a partir do madeiro. Vai ser a partir do madeiro. Ele não abriu ali para ela que ele morreria porque não podia, né? O plano era um plano secreto, como Paulo fala em Romanos. Porque se ele falasse, aqueles homens poderiam cair a ficha deles, que se eles matassem ele, eles perderiam a mordomia. Então,
Foi tudo muito bem feito. Eu acho interessante o plano de salvação do pai, porque o pai deixou aqueles homens o matarem para eles perderem a mordomia, para que a culpa ficasse sobre eles e não sobre o pai. Eles é que mataram o verbo. Eles é que negaram, né, o que eles prometeram lá quando foi dada a lei para eles, que cumpririam. Quando vem o próprio verbo que escreveu a lei, eles negam ele e colocam no madeiro. Então aí eles perdem. A velha aliança se acaba, que não era velha, né? Passou a ser velha porque aqueles homens negaram o verbo. Aí passou a ser velha porque o pai mudou a forma de buscar a ele, como ele fala para a mulher samaritana, em espírito e em verdade agora. Vai ser assim, calma, que está chegando a hora. O pai já sabia a intenção daqueles homens. Aí imagina ele falando que agora os verdadeiros escolhidos do pai são aqueles que são circuncidados no coração, no espírito, não na letra. Não na letra. Porque pela letra, o louvor é dos homens. Não tem como não ser. Por isso que aqueles homens batiam no peito, eram orgulhosos. Porque o povo ia até eles para ouvir o Pai. Mas a partir da vinda do Messias, que ele desapossa aqueles homens e que ele entrona o Espírito Santo como o nosso mestre, nosso guia, você vai deixar de ser discípulo do Espírito Santo para ser discípulo de homens? Aí ele fala, não, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você dá glória ao Pai, o louvor vem dele. Mas muitos ainda preferem ser discípulos de homens. Que sejam. Eu estou aqui para chamar, para entrar para o reino aqueles que de fato querem ser discípulos do Espírito Santo. Porque aí sim, os fardos se acabam, a pessoa se torna mais leve e ela vai buscar o Pai em espírito e em verdade, nunca mais dependendo de rituais, tradições, porque essas obras não salvam. Que é o que Paulo fala em Efésios 4. Mas as obras que salvam são aquelas que Paulo fala aqui. São as obras de uma pessoa que persevera em fazer o bem. Quando você encontra uma pessoa que é justa, honesta, transparente, não pergunte para ela qual igreja ela vai, como é costume dos religiosos, para saber se a pessoa pode ser salva, pode ser. Essa ela vai numa igreja, não. Faça como Pedro, encontrando uma pessoa que é justa, honesta, que olha para o necessitado, que é incorrupta, como Paulo fala aqui, abrace-a. Ou pelo menos a lembre, você é membro do corpo de Cristo. É membro do corpo. Você é assistida pelo Pai. Porque hoje você tem que pertencer a alguma igreja para fazer parte do corpo. Mas de acordo com Paulo em Romanos 2, não. Faz parte do corpo aqueles que são circuncidados no entendimento, no coração, que ouvem a voz do Espírito. Nunca podem nem ter lido o livro Bíblia. As suas obras, porque o Pai não faz acepção. O que vai fazer as pessoas entrar são suas obras, não são conhecimentos. Muitos ficarão do lado de fora naquele dia com seus monte de diplomas. De pessoas que nunca nem ouviram falar nada. Morava lá na Índia, no fim, nunca ouviram falar. Mas naquele dia o Pai vai julgar as suas obras. Foi boa, foi honesta, perseverou em fazer o bem? Entra, vida eterna para você. Não foi? Ah, o que? Era pastor? Mas espera aí, você mentia, você trapaceava, você enganava. Para fora, não te conheço. Não adianta, o Pai não faz acepção de pessoas. O que importa para ele é o julgamento pela verdade, não pelo conhecimento. Que o Eterno abençoe a todos. Um forte abraço e espero que essa mensagem possa falar o seu entendimento. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.